Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Muito boa noite, noite de terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Vamos aqui tratar hoje de mais um tema especial em mais uma live técnica. Como vocês sabem, vocês estão acompanhando lá no Instagram. Se vocês não estão acompanhando no Instagram, acompanhem. O Instagram é @metodomoto. Essas semanas, essas 2 semanas, né? A gente está fora fazendo aí uma viagem, uma expedição pela Rota 66. Tô lá com um monte de gente legal, enfim, mostrando tudo para vocês. E então, essas duas lives, tanto essa live de hoje quanto a live de terça-feira que vem, a gente vai trabalhar num sistema de estreia, tá? Então essa live está gravada, obviamente, você está assistindo aqui uma live gravada, ok? A gente está fazendo a estreia dela agora para você acompanhar aqui em tempo real. E aí, o esquema das dúvidas, a gente vai pedir que vocês coloquem as dúvidas aqui embaixo do vídeo, tá? Vão lá e coloquem suas dúvidas e a gente responde depois, né? A gente não vai conseguir interagir porque a gente está longe. E aí, aproveitando o gancho dessa semana, a gente quer fazer 2 lives para falar de um assunto muito importante que é como se preparar para viagens longas, né? O que que você tem que fazer, como é que você se configura, como é que você configura a moto, como é que você se prepara para poder fazer uma viagem longa. Essa é a ideia dessas 2 lives, aproveitando o gancho da Rota 66, aproveitando que a gente está aí fazendo essa viagem. Eu acho que tem tudo a ver, é um tema aderente, né? Então a gente quer dividir com vocês esse conhecimento também, tá bom? Então, ó, para a gente começar oficialmente, não tem boa noite hoje dedicado para cada um, mas tem um grande boa noite e um forte abraço para todos que estão aqui. Mais uma vez, nosso muito obrigado por estarem aqui. Deixa eu fazer a chamada oficial, porque aí depois a minha turma lá da edição vai fazer a edição da live e tal, e fica bonitinho a partir desse ponto aqui, tá bom? Então, olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos, meu amigo, minha amiga motociclista. Meu nome é Ângelo Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu te ensino a pilotar com segurança e aproveitar os momentos únicos que a sua moto pode te dar sem correr riscos à sua vida, ou à vida de quem você ama e o principal, voltando vivo para casa. Tá bom? Então, olha, noite de terça-feira, live técnica e o assunto de hoje é como se preparar, planejar e executar uma viagem de longa distância. Essa é a live 1. Essa é a parte 1. Porque a gente preparou aqui para cobrir nessas 2 lives, tanto essa live de hoje quanto da próxima terça-feira, a gente preparou 20 aspectos, 20 dicas que vocês devem considerar quando vocês forem fazer ou se preparar ou até executar uma viagem de longa distância, tá bom? Então, para não ficar muito cansativo, a gente vai repartir essa live em 2 partes. A parte hoje é a parte 1. Então, bora direto, bora começar o conteúdo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu separei esse conteúdo hoje em 10 partes, tá? Então, eu vou numerando as partes para a gente poder conversar numa boa, você poder acompanhar. Lembrando que, se você está no grupo do Telegram do Método Moto, você vai receber um mapa mental da live de hoje e também da live, opa, e também da live da próxima terça-feira, né? Esse assunto a gente vai destrinchar em 2 lives, a gente vai soltar o mapa mental parte 1, né? E vai soltar depois o mapa mental parte 2. Como é que eu me inscrevo no grupo? Como é que eu entro no grupo para receber esse material? Dentro do nosso Instagram tem um link e tem lá o link direto para o grupo do Método Moto, lá no Telegram, tá bom? O Instagram é @métodomoto. E também eu vou lembrar para você que está aqui assistindo que você se inscreva. Se inscreve aqui no canal, fica por dentro, ative as notificações, porque a gente vai entregar um conteúdo também diferente em breve. Eu não quero que você perca nada, porque é tudo feito para que você pilote efetivamente com muita segurança. Tá bom? Então vamos embora, vamos para o conteúdo. Assunto de hoje de noite: como se preparar, planejar e executar uma viagem de longa distância. E o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração, peraí, é uma fase que a gente chama de fase que antecede a viagem ou a expedição, né? A fase que a gente nomeia como a fase de pré-tour, ou pré-viagem, pré-operação de turismo, pré-concepção.
é a fase que você nem caiu na estrada, sequer subiu na moto, tá bom? Porque é o seguinte, pessoal, uma viagem de longa distância, ela tem uma alta complexidade, né? Ela tem uma complexidade, vocês vão ver nessa cobertura de 20 fatores, que não é uma coisa simples. Colocar a mochila na moto e pegar, colocar, cair na estrada e cumprir, percorrer longos quilômetros. Não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Como nada no motociclismo é simples. Então a gente quer primeiro falar sobre a fase que antecede. E aí a primeira coisa que a gente vai falar, ou o item 1, a primeira dica, o primeiro pilar ou o primeiro aspecto que você deve considerar é o que a gente chama de construir uma resistência. E quando a gente fala de construir uma resistência, a gente fala de construir uma resistência física, né? Construa uma resistência específica para o motociclismo de longa distância, tá bom? Mas aí eu tenho que fazer exercício físico, preferencialmente, é bom que você tenha uma vida um pouco mais ativa. Porque uma viagem de longa distância, ela tende a exigir do corpo muito mais do que um tiro de curta distância. Mas eu vou sentado, como assim? Não exige nada, exige-se muito da região da lombar, do core, da coluna, da região da musculatura que une o tronco às pernas, exige da região dos glúteos, exige da musculação, a musculatura dos ombros, dos braços, exige-se muito, tá bom? E aí, a primeira etapa, então, é pensar em alguma coisa previamente, que você faça um alongamento em casa, que você faça eventualmente uma academia, exercícios de fortalecimento, mas que você tenha um pouco mais de vida ativa, né? Pensando na sua viagem de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, para que você chegue inteiro. Essa é a ideia, tá bom? Mas vamos lá. Então eu tenho que fazer exercício. Acabou aqui? Não, porque quando a gente fala construir uma resistência, a gente fala que é muito mais que ir para o exercício, tá? Porque presta atenção, se a extensão do seu passeio semanal ele consiste numa voltinha de 100 quilômetros, né, numa manhã de domingo, você pega a moto e vai ali num local perto da sua cidade. Então, a minha sugestão é que você realmente intensifique essa preparação antes de começar uma aventura, tá bom? Então não adianta fazer tiros de 100 quilômetros. O ideal é que você comece a se preparar com bastante tempo de antecedência, né? Se hoje você faz tiros de 100 quilômetros, passe a fazer tiros de 150, 200 e assim sucessivamente, até que você chegue num ambiente de limite, de saber qual é o limite do conforto na sua viagem, como é que você, como é que você se sente fazendo tiros de 100 para ir e 100 para voltar? Como é que você se sente fazendo tiros de 200 para ir e 200 para voltar? São 400 quilômetros no total. Como é que você se sente fazendo tiros de 500? Qual que é o teu limite diário? Qual que é o teu limite físico corporal? Porque esta coisa, esta fase de construção de resistência é entender como é que você vai lidar durante os dias de viagem efetivamente. E você pode planejar, inclusive, o seu comportamento de viagem com base nisso. Eu sei que me comporto muito bem fazendo 400 quilômetros por dia, 450, então eu vou dimensionar a minha viagem para isso, para trechos com 400, 450. Então é muito importante que você entenda isso. Um bom planejamento, eu sugiro que você vá acrescendo 50 em 50 quilômetros a cada preparação que você fizer, tá? Se você faz 100 para ir, 100 para voltar, 200, a próxima você acresce 150 para ir, 150 para voltar, 300, tá bom? Então, o ideal é que você acrescente aos poucos. Não adianta você fazer, você só está acostumado a fazer 100 quilômetros para ir, 100 para voltar, e amanhã vamos pegar a moto e vamos rodar 400 para ir, 400 para voltar. Vai ser massacrante. Então, construir essa resistência como primeiro pilar é fundamental. Olha, planejar essa resistência é planejar roteiro de treino, é acrescentar os 50 quilômetros quanto eu fazer, como eu falei para vocês, até que você atinja ali alguma coisa muito semelhante com as etapas que você terá no dia a dia da sua viagem. Esse é o ideal,
tá bom? Ah, mas eu vou, na minha viagem, eu vou fazer 600 quilômetros ininterruptos. Não, você vai parar. Então, o que você pode fazer? Planejamento, fazer um tiro de 300 para almoçar, depois mais um tiro de 300 com as paradas para descanso. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou explicar. Então, o ideal é que você conceba um treinamento justamente pensando nisso, em construir uma resistência no geral, para que quando a viagem, a expedição comece, você não sinta os efeitos da longa distância. E eles são cruéis, como eu falei para vocês, tá bom? A segunda coisa, o segundo pilar, o segundo fator, enfim, chame como você quiser, o segundo step, a segunda dica, né? É o que a gente chama de pré-tour. Pré-tour mesmo, essa é a etapa. Então a primeira é construir uma resistência, a segunda é o que a gente chama de pré-tour, tá? E o pré-tour, ele conversa com essa primeira etapa que a gente falou de construir a resistência. O pré-tour é tudo isso, é construir a resistência e a etapa dele em si, chamada pré-tour. O que, que tem nesse pré-tour? O pré-tour ele permite que você se acostume com as distâncias maiores, mas também vai lhe dar a chance de testar várias configurações de equipamento de segurança da moto, né, de coisas na moto que você colocou, bagagem, vai te dar a chance de vislumbrar como é que a moto se comporta com um alforge mais pesado, com um alforge que não existia, você colocou um alforge móvel, vai te dar a chance de você perceber como é que a moto se comporta com alguma coisa preso atrás, no banco de trás, enfim. O pré-tour é feito para que você descubra o que funciona ou não funciona naquilo que a gente chama de mundo real, né? Para que você realmente descubra quais são as dificuldades que você vai encontrar quando a aventura efetivamente chegar. Então essas primeiras duas etapas, pré-tour e construir uma resistência, servem justamente como balão de ensaio da viagem, né? Então para que você efetivamente saiba o que vai acontecer, para que você efetivamente entenda como arrumar a sua moto, quais são os efeitos, para você entender, por exemplo, questão de consumo. Ah, então você está me pedindo para que num pré-tour eu configure a minha moto do jeito que eu vou viajar. O ideal é que você faça uma saída, e aí não precisa ser uma saída tão longa, com a sua moto completamente carregada. Então vamos lá. Você vem treinando com tiros de 100 quilômetros, depois você cresceu 50 quilômetros, como a gente propôs, até que você chegou no limite certo das etapas que você vai cumprir na sua viagem, as etapas diárias, tá? 300, 400, 500 quilômetros, enfim, você treinou. Um dia você carrega a sua moto completamente, deixa ela completamente carregada, tá? E depois você sai e faz um tiro de 100 quilômetros. Para você entender quais são os efeitos, como é que ela se comporta, qual a questão de consumo, né? Para você entender a questão do arraste de força, como é que ela está em termos de aceleração, em termos de ganho de potência. Enfim, isso faz parte da configuração que a gente chama de pré-tour. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se estamos bem. Ok, estamos tranquilos. Vamos seguir. Próxima etapa é a etapa número 3. Agora ela vai conversar com aquilo que a gente começou a falar na etapa número 1. Né? Quando a gente falou da etapa número 1, a etapa de preparação, a etapa que a gente fala de construir uma resistência, a gente não só falou sobre construir uma resistência em relação à sua resistência em função das quilometragens. A gente começou a falar sobre condicionamento físico. Então, é uma etapa obrigatória antes de começar uma aventura desse porte, uma aventura longa. Você pensar numa etapa de condicionamento físico de verdade, efetivo, tá? E aí uma etapa de condicionamento físico pede uma sessão contínua de alongamentos, uma sessão de fortalecimento, especialmente, como eu falei, da musculatura que guarnece a coluna, uma sessão de fortalecimento da musculatura do ombro, né? Alongamentos que ajudem no pescoço, sequência de alongamentos que você vai desenvolver, aprender para, inclusive, durante a sua viagem, nas paradas, você fazer. Dentro do método Moto, a gente vai crescer agora
uma coisa que é justamente os alongamentos que devem ser feitos pré-passeio, pós-passeio e aqueles exercícios que vocês podem fazer em casa para fortalecer as regiões que são as mais importantes. Então, a gente vai colocar isso no Método Moto. O aluno no Método Moto vai entrar no módulo de Fisiologia, que é o módulo 4, e vai encontrar com isso 3 aulas com um preparador físico, te mostrando o que fazer antes, depois e para fortalecer tudo, tá bom? Então é importante, porque a aptidão para pilotar é um dos fatores mais negligenciados do motociclismo, tá bom? Do motociclismo que eu falo de longa distância, não do motociclismo como um todo, porque ir até ali rapidinho talvez não exija tanto, mas um motociclismo de longa distância, esse é um fator crucial. A aptidão para pilotar em termos físicos. Então, assim, lembre que esse tipo de viagem é incrivelmente desgastante, pessoal. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, inclusive. Então, nos meses que antecedem a viagem, é legal você tentar, de alguma forma, ter um nível básico de condicionamento cardiovascular e resistência muscular. Então, para isso, você precisa de sequências estafantes de musculação? Não. A gente está falando de condicionamento cardiovascular e resistência muscular, tá bom? Resistência muscular para esse tipo de atividade, ela se consegue com a sequência constante de alongamentos. E a resistência de condicionamento, que a gente chama de cardiovascular, se consegue com o processamento de uma caminhada, com exercícios de bicicleta, enfim, são coisas que você pode fazer de um jeito simples e que vai permitir com que você complete a viagem com segurança e também vai te ajudar a manter o foco e a concentração. Como assim? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque eu preciso de foco e concentração durante longos quilômetros no ato da pilotagem. Mas se eu sinto uma dor aqui, uma dor ali, minha coluna é ruim e, putz, está travando tudo, como é que eu vou me concentrar no ato da pilotagem sentindo dor? Esse é um negócio muito sério. Então, você que pretende fazer uma pilotagem mais longa, é crucial que você coloque o condicionamento certo do ponto de vista físico, justamente para que quando você chegue no destino que você quer, o destino tão sonhado, você tenha energia e corpo suficiente para aproveitar o destino, né? Senão você vai chegar quebrado e você só vai pensar em dormir, descansar, tomar remédio, seja lá o que for, tá bom? Então é fundamental que você faça isso antes. O quarto pilar, aquele pilar que a gente considera também um pilar crucial, né? É o pilar de comportamento da moto, tá? E ele também está aqui nessa fase que antecede o começo da viagem, porque o comportamento da moto é aquilo que eu falei no pré-tour, né? É você refinar a sua pilotagem de longa distância para que você tenha atenção para os comportamentos que a moto tem, em especial com o excesso de peso, com toda carregada, enfim, como é que o freio se comporta com esse excesso de peso, quais são os efeitos ciclísticos durante uma curva, as variações de movimento, o que eu posso ou não posso fazer, comportamentos, sensações, situações que você não encontra normalmente, porque convenhamos, você não pilota na cidade com a moto com 10 quilos no alforge, 10 no outro, e mais 10, 20 lá atrás, e mais um bag lotado de roupa, e mais a garupa. Você não faz isso. Então é importante que você realmente tenha muito definido e até anotado o comportamento que a moto tem quando ela está completamente carregada. Como é que a gente descobre esse comportamento? Justamente na fase que a gente chama de pré-tour. Aquela fase que você vai sair, você vai rodar com a moto, você vai observar, você vai fazer um passeio um pouco mais curto com a moto completamente carregada. É dali que você vai se ajustar e é dali que você vai ajustar a moto, colocando elementos que você precise colocar ou às vezes tirando um elemento que você acha que ia ajudar, mas que está te causando ali desconforto,
tá bom? Ou do ponto de vista útil, não se mostrou útil durante essa fase de ensaio que você teve, tá? É o famoso ensaio de estrada. Então, esse quarto pilar é justamente para tratar de um ensaio de estrada. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando bem aí. De novo, tá gravada a live, vai ficar aqui para vocês acompanharem. Depois vocês vão lá e coloquem as perguntas, tá bom? Aproveitem o conteúdo e aproveitem o mapa mental, porque eles vão te ajudar bastante nas viagens de longa distância. Aliás, né, by the way, eu estou usando esta fórmula dessas duas lives para fazer o meu tour pela Rota 66, que está acontecendo nesse exato momento, tá bom? Eu usei todos esses 20 critérios aqui que vocês vão ouvir ao longo dessas duas lives, tá? Critério número 5, ou quinto pilar, ou quinta dica, sei lá. É o que a gente chama de arrumando tudo da forma certa. Arrume a moto do jeito certo. Então agora que você já testou, já experimentou, você fez configurações de bagagens diferentes, você viu que aquela sacola não ficou legal, aquele bag ali daquele jeito amarrado fica desconfortável, e você sabe exatamente o que funciona, chegou a hora de arrumar a moto de verdade, né? Agora você já vai conceber a arrumação que você precisa para fazer a viagem. Então, a primeira coisa, quando você vai arrumar a moto, é você pensar no equilíbrio do conjunto ciclístico. Então, é fundamental que você tenha tudo muito bem equilibrado. E quando eu falo equilibrado, eu falo efetivamente de pesar as coisas, tá bom? Não é legal você colocar 5 quilos no alforge e as pessoas cometem esse erro o tempo todo. Ah, eu vou colocar os eletrônicos aqui e eu vou colocar as roupas aqui. Os eletrônicos pesam menos e as roupas pesam muito mais. Então você tem 5 quilos aqui e 15 do outro lado. Isso vai te trazer uma desestabilização do movimento em vários aspectos. Tanto no aspecto de curva, que é a primeira coisa que afeta, quanto no aspecto de frenagem e até em trechos longos, em linha reta, porque a descompensação de peso vai fazer com que a moto trabalhe com uma inclinação diferente e essa inclinação, que não é harmoniosa, gera o efeito do shimmy, né? Que é aquela trepidação, já falei várias vezes aqui no canal, mas é aquele movimento oscilatório da roda que pode te derrubar muito seriamente, tá bom? Então a primeira coisa que você vai pensar é no equilíbrio do conjunto, então lembrar de dividir bem o peso dos alforjes laterais e no top box também, tá? Olha, um efeito muito comum de shimmy é o top box muito cheio. Lembre-se que no conjunto ciclístico traseiro, além do top box, você tem a garupa, e se você não tiver de garupa, você tem o seu efeito corporal ali fazendo muita diferença. E deixar toda a parte traseira da moto extremamente pesada também não é legal, tá bom? Pode gerar shimmy também, tá? Na hora de arrumar as malas, é legal que você coloque os itens que serão mais utilizados por cima. É bom que você coloque aquilo que você vai pegar o tempo todo por cima, para você não ter que ficar revirando a mala. Tá tudo extremamente encaixadinho, então ficar revirando para achar uma blusa de frio não é uma coisa inteligente, não é uma coisa interessante, tá bom? E é muito bom que eles estejam armazenados em locais de fácil acesso. Então, por exemplo, uma boa sacada, uma boa pedida é usar aquelas bolsas de tanque, né? Elas são presas, elas têm uma flange, são presas ali na região da boca de combustível, tá? Então vocês podem prender uma bolsa daquelas, tem muito boas por aí, com capacidade razoável, dá para você colocar uma câmera, um celular, uma bateria, dá para vocês colocar uma infinidade, luvas extras, dá para colocar uma infinidade de coisas naquelas bolsas de tanque, tá bom? Então assim, é importante também, fundamental, e eu recomendo que você faça uma lista com o que cada mala contém. Então vamos lá, ó. Mala lateral esquerda. O que que tem lá? Duas camisas, quatro calças, uma roupa de frio, as cuecas estão ali, as calcinhas estão ali, sei lá, peanuts, tá? Na mala do lado direito, eu tenho as roupas mais pesadas, meias, equipamento eletrônico, seja lá o que for, top box ou o tour pack. O que que eu tenho lá dentro? Eu tenho isso, 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 e é importante que você tenha essa lista à mão.
Então deixar essa lista num papel mesmo, imprima ela e deixa ela fácil, você já sabe onde está a lista. Preciso pegar uma meia. Putz, onde eu coloquei? Pera, vai na lista. Olha, eu já vi gente chegar ao extremo, e é muito legal, eu fiz isso agora para a Rota 66, né? De você definir o que tem em cada mala, mas definir a camada. Então a pessoa colocou lá meias, e ela coloca entre parênteses, estão na parte do fundo. Eletrônicos, bateria, está na parte tal. Então, assim, detalhes. O importante é você fazer uma lista com detalhes, tá bom? Se você fizer isso, tiver tudo à mão, você sabe exatamente onde cada coisa está. E o mais importante, lembre, você vai retirar um item, você vai ter que retornar esse item. É importante que você tenha a lista em mãos, para você não desbalancear o conjunto. Você tira um item daqui, esquece onde ele estava e coloca em qualquer lugar de qualquer jeito, você vai desbalancear o conjunto que você concebeu, tá bom? Então é fundamental que você tenha, que você faça essa lista. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver se está tudo bem aqui com a nossa gravação. Tudo perfeito, vamos em frente. Sexto critério que você tem que usar. Agora a gente já arrumou a moto, já está tudo pronto. É um critério um pouquinho prévio também, mas eu gosto de colocar aqui porque arrumar a moto não é só arrumar a moto no dia, não é? Uma dica que eu falo sobre arrumar a moto é você fazer todo o planejamento de arrumação da moto, fazer a lista, porque quando chegar próximo da viagem, você só vai pegar a lista e compor as malas e acabou. Você não tem que fazer a sua mala no dia exato. É legal que você faça algum tempo antes, até para você poder substituir um item, tá bom? Então, o sexto pilar é o estudo do roteiro. E aí isso é assim, a gente entra agora naquelas coisas que a gente chama de criticidade, né? Coisas que são críticas. E o estudo do roteiro é algo extremamente crítico, tá bom? O planejamento e conhecimento prévio são cruciais para quem quer se aventurar no motociclismo de longa distância, tá bom? Não dá, e eu não estou falando aqui de seguir o GPS cegamente. Não dá para ser desse jeito. Ah, mas hoje está tudo tão moderno, eu vou descartar o GPS. Não, em absoluto. Você vai ter o GPS. Você vai ter o GPS, você vai ter. Eu tenho o GPS e eu tenho todo o mapa do GPS copiado, por exemplo, dentro do Google. A gente tem lá, a gente tem uma sequenciazinha que a gente faz no Google My Maps, tá? Eu tenho tudo no GPS traçado e eu tenho o mapa do Google My Maps. Eu não saio colocando o endereço no GPS, faço o traçado do mapa e depois carrego dentro do My Maps e quando aciono o GPS, ele puxa exatamente essa navegação que eu quero. Mas, sobretudo, crie o hábito de estudar o mapa físico. Ou pode ser até digital, mas criar o hábito é uma excelente ideia. Você observar, examinar a rota, calcular as distâncias, saber, cara, quanto tem desse ponto que eu vou parar até esse ponto aqui, eu vou bater uma foto aqui, eu vou almoçar. Qual a distância disso aqui? Esse trecho aqui eu tô vendo que ele é muito sinuoso. Deixa eu pesquisar imagens desse trecho, tá bom? Então é importante você examinar a rota, calcular as distâncias, planejar eventuais mudanças no caminho. Mudanças que podem ser simples ou complexas. Isso vai fazer toda a diferença e tranquilidade geral na execução da viagem, tá bom? Ó, evitar coisas importantes para essa fase. Evitar estradas que são notoriamente difíceis ou passagens de montanha. Às vezes, é preferível optar por uma rota pedagiada em um trecho mais plano e ter o sossego, porque tem mais estrutura, do que você pegar uma estradinha vicinal que você vê que ela serpenteia a montanha, mas ela é terrivelmente mal conservada, perigosa, sujeita a acidentes, como havia, enfim, com deslizamento de terra, com qualquer outra coisa, motoristas locais que não têm tanta atenção quanto motoristas de alta velocidade das pistas mais rápidas. Então tome cuidado com isso. Às vezes é melhor fazer um pequeno desvio numa estrada mais movimentada e até mesmo pedagiada, sabendo que tem estrutura, do que você se aventurar numa estradinha terrivelmente mal conservada, tá bom? Tá importante isso. Sétimo pilar
de um bom passeio de longa distância. Saia cedo. Ponto. Eu não preciso falar muito mais coisa. Mas, entenda o fundamento de sair cedo, tá bom? A maneira mais fácil de você percorrer mais quilômetros em um dia é simplesmente acordar mais cedo, porque mais cedo você ganha maior tranquilidade de usar a própria iluminação natural do dia. São muitos fatores de sair cedo. Primeiro, você vai usar a luz natural do dia a seu favor. Segundo, você ganha a tranquilidade de não ter que se preocupar com trânsito carregado. Quem sai cedo não pega trânsito carregado nas cidades ou em trechos mais críticos da estrada. Então, assim, a minha dica é: levante-se no escuro e saia no escuro. Exatamente isso que você está ouvindo. Você quer percorrer mais? Levante no escuro e saia no escuro, né? Assim você vai otimizar a cobertura de muitos quilômetros usando muitas horas de luminosidade natural, luminosidade do sol, tá bom? Além disso, pessoal, há uma tendência sempre maior de melhor desempenho na pilotagem na parte da manhã do que à tarde, porque à tarde a gente tem o cansaço aparecendo, a sonolência, a gente tem o efeito pós-almoço. Então, sempre a parte da manhã é uma parte que rende muito mais, né? Sem falar que sair cedo, a gente tem um dia mais fresco, a gente consegue cobrir um bom tiro de distância, porque o dia está mais fresco. Enfim, sair mais cedo é o grande segredo para quem quer pilotar e fazer pilotagens de longa distância. E aí a gente também precisa incutir na cabeça essa necessidade na fase de pré-tour. Então, passar a ter uma mudança de hábitos e passar a dormir mais cedo para poder se acostumar nos dias de viagem, de aventura, de férias, a aproveitar a estrada acordando mais cedo. Não adianta você acordar 11 horas da manhã. Ah, mas eu quero descansar aqui. Olha, se você quiser fazer isso um dia, não tem problema. Mas se planeje. Vou fazer um tiro assim, meu próximo tiro é daqui a 200 quilômetros, é rapidinho, então eu vou me dar o luxo de acordar hoje mais tarde. Eu quero acordar às 10 horas, tomar um café da manhã tranquilo e vou sair lá perto de meio-dia. Tudo bem, porque o trecho é menor, mas isso demanda planejamento. Então se estruture para que você saia cedo ou pelo menos saia no horário certo, de acordo com os tiros de distância que você for fazer. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu checar como está aqui a nossa. Ah, estamos bem. Pronto. Próxima etapa. Estou me perdendo aqui nos números dos pilares, nas dicas, né? Então a gente está aqui na de número 6. Espera aí. 5, 6, 7. Pilar de número 8. É o que a gente chama de paradas. E aí é fundamental que você entenda um pouquinho de paradas e planeje as suas pausas, as suas paradas de maneira inteligente, tá bom? Ó, muitos motociclistas eles gostam de separar paradas de combustível, parada para almoço, parada para café e parada geral. Então, eles gostam de fazer 4 paradas. A parada geral é aquela parada de alongamento. Vou só esticar as pernas. Mas o ideal não é fazer isso, porque é, vai isso vai reverberar no caminho como um todo. Isso vai gerar um excesso de paradas. O ideal é que você procure fazer paradas que contemplem tudo isso no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Assim você gasta menos tempo possível em promover várias paradas. Então, se você vai fazer uma parada, faça uma parada num posto de gasolina que tenha um bom restaurante, que tenha um ambiente legal para você poder dar uma caminhada, eventualmente sentar um pouco e descansar, mas contemple um local que você possa, uma cafeteria bacana, que você possa fazer a parada de uma vez só. Tá? E aí tem um segredo também nas paradas. Evite prolongar as paradas. As paradas que duram 1 hora, 2 horas, 3 horas, elas tendem a gerar preguiça. É o que eu falo. Quanto mais tempo você estiver fora da motocicleta, menos você quer voltar para ela, por incrível que pareça. Você para, o corpo relaxa,
você perde o ritmo e aí você fica com preguiça. Putz, eu tenho que continuar o passeio. Tá bom, vai, vamos voltar para a moto. E você tem que pegar ritmo de novo, fazer aquela crescente de desempenho, de atenção, de foco. Então, paradas curtas. A parada é para almoçar, vamos esticar as pernas, vamos tomar um cafezinho e vamos cair na estrada, tá bom? Então, pausas curtas ou paradas curtas, elas mantêm o ritmo e favorecem a mentalidade de seguir a viagem e completar o percurso. Já as paradas longas criam, como eu falei, preguiça e são forte fator de desmotivar o piloto e a garupa de continuar a seguir. Eu conheço muita gente que programa, faz os trechos de programação, faz uma parada mais longa, fica com preguiça, já vai no GPS, no mapa para ver qual que é o local mais perto que ele possa dormir, porque hoje eu não quero mais seguir, eu estou muito cansado. E não foi isso. Isso vai impactar no roteiro como um todo. Então, paradas curtas, paradas que contemplem tudo no mesmo local, é a melhor pedida que você pode ter. Tá bom? Nono fator. Vamos lá. Nono fator, nono pilar ou nona dica. Enfim, chame como você quiser aí nos seus arranjos, nas suas anotações. Lembrando que a gente vai soltar um mapa mental dessa live lá dentro do grupo do Telegram para ter. Não adianta me mandar direct, não adianta me mandar e-mail. Para você pegar o mapa mental dessa live, tem que entrar no grupo do Telegram. E o link do grupo tá na minha bio do Instagram, @métodomoto. Já aproveita, já segue a gente lá e também segue aqui para você ficar por dentro dos conteúdos que virão e vocês vão gostar do que vai vir, tá bom? Próximo fator, o nono fator, o nono pilar, é o que a gente chama de pilar da alimentação. E olha, esse é um pilar fundamental. Esse é um pilar crucial que as pessoas negligenciam. Aliás, o pilar de número 9 e 10 as pessoas negligenciam muito, tá? Porque o pilar da alimentação, ele reverbera no tour, no passeio, no trecho diário como um todo, ok? Então é importante você entender o seguinte, a gente sabe que é tentador, né? Você comer aquele almoço enorme, eu tô com muita fome, depois de você ter pilotado uma manhã inteira embaixo do sol quente, pensar naquele copo de cerveja, eu sei, você tá fervendo no sol com aquela jaqueta pesada, todo molhado, cara, eu vou parar e vou comer gostoso e vou tomar uma cerveja. Ó, de nada, de nada vai adiantar a refeição pesada e muito menos a bebida, que além de ser proibida por lei, vai fazer você se sentir, ambos, tá? A refeição pesada e a bebida vai fazer você se sentir letárgico, cansado, vai fazer com que o corpo gaste energia, desviando sangue e energia para poder digerir aquele excesso de comida e você perca, vai afetar diretamente a sua capacidade de pilotagem, vai afetar o seu equilíbrio, vai afetar o seu tempo de percepção das coisas. Letargia, cansaço, afeta principalmente o tempo de reação. Então, guarde os dois, tanto a bebida quanto a refeição mais pesada, para o jantar. Tá? Na estrada, a minha dica é refeições leves, pequenas e saudáveis o tempo todo. Então vamos lá. Naquelas paradinhas, né? Snacks. Eu já fiz uma live aqui sobre como não dormir em cima da moto. Tá? Então a minha dica é que você leve snacks de castanha, de amendoim, coisas salgadas. É preciso o sal. O sal tem a ver com a eletrólise e eu vou falar disso daqui a pouco, na próxima dica. Então, castanha, amendoim, coisas salgadas, amêndoas, tá? No meio da manhã, da tarde, eventualmente uma barrinha de cereal. E na hora da parada, você comer uma salada e uma proteína, não uma proteína, alto lá, nada de comer aquele bife de meio quilo, tá? Uma proteína, uma salada, eventualmente um pouquinho de carboidrato. Cuidado com o carboidrato, porque ele vira açúcar. E o açúcar causa letargia, causa cansaço, exige energia demais. Então, comer algo que seja criteriosamente
favorável a uma pilotagem com eficiência. Coisas de fácil digestão. E para que você não tenha aquela fome de leão o dia inteiro, o segredo é que você coma pouco e coma o tempo todo. Comer uma fruta, comer uma banana, comer uma maçã, isso é crucial nesses intervalos de parada, você sempre se alimentar com alguma coisa. Evite se alimentar com doce, porque doce contém açúcar, açúcar rouba energia, eventualmente o açúcar dá aquele pico de energia, mas logo em seguida ele é fatal, ele consome energia muito rapidamente, tá bom? Então açúcar, carboidrato, muita proteína, churrasco, sei lá o que, feijoada, esse tipo de coisa, fritura. Então cuidado porque isso vai afetar a sua viagem, tá bom? Não é nada agradável você percorrer, saber que tem mais 400, 500 quilômetros pela frente com aquele desconforto, aquele estômago pesado, aquela sensação de queimação, enfim, não é legal. Dor de estômago é uma coisa terrível. Então, pessoal, atente para isso, tá bom? E o 10º e último pilar dessa live, dessa noite, que eu quero mostrar para vocês, é o que a gente chama do ponto de altíssima importância, que é mantenha-se hidratado, ou o pilar da hidratação. Então, a 10ª dica, o 10º pilar é hidratação, tá bom? É um ponto de alta importância durante a pilotagem de longa distância, porque manter-se hidratado é crucial para otimizar a resposta corporal e, principalmente, evitar a fadiga. Isso mesmo, evitar o cansaço. Quanto mais você se mantém hidratado, mais você performa em relação a evitar a fadiga. Ah, mas eu vou ter que parar para usar o banheiro várias vezes. Isso já está contemplado nas paradas ao longo do dia. Isso não é motivo para você deixar de se hidratar. Então é crucial. Lembre-se, por conta do clima e da proximidade do motor, então clima quente, o motor quente, o seu corpo tende a perder muito líquido, inclusive num clima frio. Olha, o clima frio, às vezes você subestima, né? Porque tá frio, tá fresco, seja lá o que for, mas num clima frio, com a ação do vento, você também perde muito líquido, porque você tem uma tendência de evaporação maior, então você quase sempre entra em estado de desidratação leve. É importante que você se hidrate. Olha, quando não há a hidratação constante, os sais minerais, eles caem. Os eletrólitos que eu falei anteriormente, eles diminuem, né? E daí o efeito de comer coisas salgadas, porque o sal repõe naturalmente esses eletrólitos, tá? Uma boa pedida são aquelas bebidas à base de eletrólitos. Não vou fazer propaganda, mas já fazendo um Gatorade da vida, ok? Porque são bebidas que têm muitos sais e ajudam na reposição dos eletrólitos. E os eletrólitos são fundamentais para manter o corpo em estado de conservação de atenção. Sem eletrólitos, o corpo tem um efeito diverso. Ele entra em estado de conservação de energia. Ele vai falar: opa, peraí, tá ruim aqui, tá desidratado, sem eletrólito, entre em estado de conservação de energia porque eu preciso me autoproteger. E aí começa a aparecer sono, o sono aparece do nada, o bocejo, a atenção e reação fica extremamente afetada. Então quando você começar a bocejar, quando você perceber que você está divagando, ao invés de estar se comportando, olhando para a moto, pensando na curva, na reta, no posicionamento, numa frenagem, em trechos complexos, quando você perceber que você se distraiu ou bocejou, está faltando água, está faltando se hidratar, tá bom? Quando eu falo hidratar, eu falo de água ou bebidas isotônicas, tá? Que repõem os eletrólitos. Eu não estou falando de se hidratar com café ou cerveja, tá bom? Joia, pessoal? Então, olha só, deixa eu ver como é que a gente está aqui no tempo, para que não seja uma live muito longa, muito distante, tá? Hoje a gente cobriu aqui os 10 primeiros pontos para uma viagem de longa distância. Então, eu vou repassar rapidinho com vocês quais são esses pontos, para vocês verem que uma viagem de longa distância ela não é tão simples assim, né? Então, o primeiro ponto é construir uma resistência, começar a treinar a extensão dos seus tiros de viagem.
O segundo ponto é o que a gente chama de pré-tour, né? Fazer esses tiros, mas, sobretudo, entender o que acontece durante esses tiros maiores em relação a você e em relação à moto. O terceiro ponto é o condicionamento físico, efetivamente se preparar para poder fazer uma viagem mais longa, né? Adicionando alongamentos, uma preparação física, isso é fundamental. O quarto ponto é o comportamento da moto. Entender como a moto vai lidar, vai se comportar com excesso de peso, com excesso de distância, a queima de combustível, a questão geral da moto, acessórios que você colocou, que está faltando, que você vai tirar, enfim, comportamento geral da moto. O quinto é arrumar as coisas do jeito certo. Planejar a arrumação da sua moto. Onde vai cada item? Onde vai o bag? Como é que vai amarrado? Aquela forma de amarrar é correta. Arrumar a moto antes de começar a viagem é fundamental, mas não é antes um dia. É muito antes, para você entender como tudo vai ficar e como tudo se movimenta em certas situações. Por isso que a gente fala que arrumar a moto e fazer um passeio com ela plenamente carregada é fundamental. O sexto item é estudo do roteiro. Não só as rotas no GPS, mas também ter as rotas na cabeça e num mapa físico. Ainda que previamente, por cima, você não precisa memorizar, mas você saiba mais ou menos como se colocar naquela região. O próximo pilar é o pilar que a gente chama, o sétimo pilar é o pilar de sair cedo, rodar nas primeiras horas do dia, para rodar com mais tranquilidade, menos cansaço e aproveitar as horas de iluminação natural. O oitavo pilar é o pilar que a gente chama de paradas. Saber fazer as paradas no tempo certo e usando a forma correta. A questão de paradas mais curtas. Enfim, otimizar o tempo de parada para que você não tenha preguiça de retomar o ritmo da viagem. O oitavo item é a alimentação. Fazer uma alimentação ideal para ganhar energia e não disputar energia com o corpo, que está tentando processar alguns tipos de alimentos que só fazem roubar efetivamente a sua energia. E o último pilar dessa noite, de extrema importância, um pilar de manter-se hidratado, que é fundamental para você repor toda a parte de eletrólitos do corpo, né? Manter a sua eletrólise de maneira harmoniosa, fazer com que você tenha otimização de energia e evitar, sobretudo, que o corpo entre em estádio de letargia, em estado de poupar energia, porque é daí que vem o cansaço e a falta de atenção. Tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Como eu falei, é uma aula especial, aproveitando o contexto, a gente está fazendo a Rota 66 nesse exato momento. Quero mais uma vez agradecê-los. Sejam mais uma vez aqueles que nunca estiveram por aqui, muito bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham, recebam aí o meu forte abraço. Obrigado pelo apoio de vocês, porque o importante disso tudo é fazer com que você pilote em segurança. Aproveite os momentos únicos que a sua moto pode te dar sem correr riscos à sua vida ou à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, vejo vocês na próxima live, terça-feira que vem. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e entrem no grupo do Telegram para pegar o mapa mental dessa live e já planejar a sua próxima expedição. Vejo vocês logo logo. Tchau.